obrigado pela presença. Esse é o Espaço Companhia da Revista. Nós somos uma companhia de teatro que nos sediamos aqui há um ano. Antes a gente tinha uma sede na Praça Roosevelt e em 14 de novembro do ano passado a gente inaugurou aqui esse espaço. Nós estamos com um projeto que essa é a nossa primeira abertura e é um projeto a partir de um processo de pesquisa que a gente fez no Fomento e nós ganhamos um PROAC de montagem a partir do texto do Ibsen, O Inimigo do Povo. E a gente está começando agora todo esse processo de pesquisa que vai chegar num espetáculo em 15 de abril do ano que vem. Então hoje a gente fez essa primeira abertura, que é uma mesa com os convidados, para a gente entender um pouco do nosso processo, tudo aquilo que a gente tentou buscar dentro da nossa proposta, que é trazer o teatro de revista como um gênero que é o que a gente pesquisa e para fomentar um pouco essa versão, né? Esse texto vai ser reescrito pelo Cássio Pires, com música original do Ricardo Severo, direção minha e com a companhia, e a gente pensa em 3 gêneros que vão criar uma base para essa nova versão, que é o teatro de revista, o teatro épico e o circo-teatro. Então hoje a gente convidou Sérgio de Carvalho, Mário Mazetti e o Mário Bolognese, com a mediação do Cássio, para a gente debater um pouco sobre esses gêneros e saber, entender um pouco mais sobre eles, para que eles façam parte dessa nova montagem. Então, o Cássio vai mediar. Cássio Pires. Vou mediar lá. Bom, o Kleber já fez acho que ele já falou o fundamental, essencial para a gente começar. A gente estava conversando um pouquinho lá fora e acho que a gente já orientou aí um pouco por onde a gente pode abrir a conversa. Acho que o Sérgio quer falar um pouco sobre a questão dos gêneros, é isso? Abrir um pouco a respeito disso? Não, pode ser depois. Isso não é uma sugestão de ordem ainda, né? Não, só pra gente... E o Mário Bolognese tinha alguma questão a ser problematizada em relação ao título da mesa, né? Que acho que pode ser interessante. Só para lembrar, essa mesa foi batizada como teatro de revista, circo-teatro, teatro épico, estética popular e a sua comunicabilidade na sociedade contemporânea. A gente está pensando em fazer, então, falas iniciais, depois eu tenho perguntas e tem um tempo também para que vocês façam perguntas. Alguém está com mais vontade de conversar? Começar pelo título, pronto. Bora lá. Você? Bora? Boa noite. Com o Mário Bolognese, então. A gente estava conversando ali fora e eu falei, Cássio, quem que bolou o título? Foi você? Ele falou, não, eu não sei quem é. Quem foi que bolou o título? Mas esse título tem uma incompatibilidade a priori, que estão nos termos estética e popular. Por quê? Estética, como todos sabem, é um campo específico da filosofia que nasce no seio da alta sabedoria, de um elitismo o mais irradiante possível, a partir do qual se dá, em pleno século XVIII, a cisão definitiva do que é uma arte erudita, do que é uma arte para o povo. Portanto, esse título, estética, ele vem carregado, ele vem maculado com essa marca. Só vou pegar um tópico, ele tem como um dos critérios básicos para olhar isso que nós chamamos de obra de arte, a inovação. A obra tem que ser algo novo, original. Né? E se existe algo que não passa pela cabeça da cultura popular e da arte popular, é a novidade. Pelo contrário, ela trabalha com o critério da reposição. Né? A reposição de práticas, de hábitos culturais, de momentos culturais, sem se preocupar em absoluto se está
revolucionando a história da arte, se não está revolucionando a história da arte, isso não é preocupação para ela. Eu vou dar talvez 2 exemplos disso. O Luiz Gonzaga tem uma música que ele fala da feira de Caruaru e que uma mulher da alta sociedade paulistana foi na feira de Caruaru para comprar os bonequinhos do mestre Vitalício. Vitalino. E aí, ela acha uma barraca lá cheia de bonequinho, ela compra, achando que é dele, o cara falou que era dele. Aí ela anda pela feira toda contente, voltou com a joia debaixo do braço, e ela encontra a barraca, por acaso, a barraca do mestre Vitalino. E ele estava lá. A hora que ela fica sabendo, ela fica decepcionada. Mas como isso? Porque eu comprei, não é do senhor? Ele falou, não, mas não tem importância. É tudo da gente. É tudo igual. Mas como assim? Não é do mestre Vitalino? Não, aqui a gente precisa viver, dona. Então eu faço, ele também faz, o outro também faz. Se a senhora comprou, já está bom. Um outro exemplo, o Fernando Neves conhece. A gente entrando um pouco no tema do circo teatro. Nós temos hoje, atualmente no Brasil, pelo menos 6 companhias que ainda só fazem circo teatro. Aliás, teatro no circo. E tem um fenômeno interessante entre eles, que é de troca de resultados positivos. Aqui no interior do estado de São Paulo, a gente tem o Circo de Teatro do Tubinho, que é um fenômeno, uma companhia de 50 pessoas e vive de bilheteria. Um teatro de 550 lugares. Lá no sul tem o Biribinha também com um teatro similar que vive disso. Um belo dia o Biribinha inventou lá um bordão. Ele sempre falava ô demônio, ô demônio. Naquele dia ele falou ô nenonho. E o povo gostou. Adorou. No dia seguinte ele falou ô nenonho de novo e gostou. No terceiro dia ele ligou para o Tubinho e falou, ó Tubinho, eu estou usando o nenonho. Usa aí também. Ou seja, o problema da autoria e do direito do autor é um problema que não existe no âmbito do popular e é um problema que é presente no campo do estético. Então, só mapear um pouco essa diferença, porque eu acho que quando a gente coloca a estética no campo do popular, a tendência da gente é fazer a leitura daquilo sob a lente da superioridade. E aí já começa, então, o primeiro problema seríssimo de abordagem dessas manifestações. O segundo tópico que eu queria também provocar e jogar a bola na mesa de ping-pong é o seguinte: teatro de revista e circo-teatro, eles são populares sob quais critérios? Porque ia muita gente? Será que esse é um critério real e válido para se dizer que isso é popular? Eu tenho minhas dúvidas. São atividades teatrais comerciais. Estão instaurados no âmbito do comércio das artes. Ok? E é popular porque vai muita gente, é claro, mas me parece que esse não é um critério para se chamar algo de popular. Aliás, é um conceito muito complicado, até em todas as áreas, especialmente na antropologia cultural. Então, talvez nós pudéssemos pensar por o problema, essa questão por um outro viés. O terceiro ponto, que aí une os 3 tópicos, que enquanto linguagem, enquanto procedimento, se existe algo que identifica essas três gavetas, é o fato dela levar em conta sobremaneira o público. São cenas que não se fecham em si, pelo contrário, a eficácia dela se dá no fator comunicação com o público, porque essa comunicação é fundamental para a bilheteria lá na frente, porque esse cara vai voltar. Isso no circo-teatro é evidente. O Tubinho hoje, para vocês terem uma ideia, Fernando, se eu estiver mentindo, você pode falar, tá? O Fernando dirigiu uma peça com eles lá e vai estar dirigindo outra, né? Ou vai começar a dirigir, né?
para se ter uma ideia, eles estão em Leme, passaram por Araras, Itapetininga e Sorocaba. Eles ficaram 8 meses em Sorocaba, apresentando de segunda a segunda, só folgando na quarta-feira. 8 meses. Com repertório eles têm um repertório para 3 meses. Em torno de 90 a 100 peças. Até hoje vai gente de Sorocaba assistir a peça deles em Leme, que são quase 150, 200 quilômetros. Por que isso ocorre? Porque esse tipo de cena privilegia em primeiríssimo lugar o público. Evidentemente que a composição de personagem, a composição de papéis é fundamental para que isso ocorra, ok? Mas não obstante isso, são atores que estão interpretando, executando a cena, mas ligados, sabendo, olhando a reação do público. Isso é, não tem uma quarta parede aqui que impede essa comunicação. E não é uma comunicação para inglês ver. É uma comunicação real, de alteração do ritmo da peça no meio dela. Quando é comédia que há situações de improvisação, de alteração do roteiro previamente estabelecido no meio dela, porque ele sente intuitivamente que a coisa não está dando liga. Eles têm, inclusive, uma coisa... Eu estou falando do circo-teatro da parte cômica, ok? Circo-teatro, melodrama, drama, etc., o dramalhão é outro departamento. Na parte cômica, quando a peça que eles encenam, a reação do público não é... Quando eles acham que não cativam o público, o que eles fazem? Termina a peça, o Tubim imediatamente fala, nós vamos fazer um esquete porque hoje foi mal. E aí ele pega do repertório, nós vamos fazer o esquete tal. Sexta-feira que eu estive lá, nós vamos fazer o esquete do Chupa. E aí faz o esquete que é totalmente improvisado, né? Cujo roteiro é uma coisa muito simples e que tudo está depositado em quê? Não na história que acontece, não no enredo, mas no desempenho, na performance, que é um termo mais atual, né? Para a gente não ficar tão antigo. Né? Desempenho é um termo do passado, né? Na performance do artista, e no caso é do corpo. Então esse é o elemento essencial que congrega esses 3 tipos de gênero. Além do que, nem é preciso dizer. Eu sou capaz de apostar que o teatro, a vida inteira, ele foi épico, com exceção de uns 20 anos de teatro naturalista. O resto, ele sempre teve uma ou outra circunstância de quebra de quarta parede. Né? Até o melodrama, até o dramalhão, até ele usa recursos de comunicação com o público e de ruptura dessa quarta parede. O à parte é um elemento essencial do drama, porque é ele que faz a cumplicidade do vilão, do herói, etc., com o público. Por enquanto tá bom, chega. Ótimo. Bom, eu não tenho essa erudição para poder falar. Eu colei. Eu preparei alguma coisa, mas eu acho que está um pouco perto do que o Mário falou, um pouco perto do que a gente falou lá fora, então eu espero que eu não decepcione vocês, mas eu não sou de revista, quer dizer, talvez eu conheça alguma coisa de teatro de revista, mas não sou especialista em teatro de revista e nem acredito que os trabalhos que eu fiz sejam de revista. Talvez passe por lá, mas acho que também passa pelo circo e passa também pelo épico. Então, me senti mais à vontade de vir, porque eu acho que dá para... E eu acho que, na verdade, as coisas convergem tudo para a mesma... Eu acho que uma maneira justa de se fazer um teatro épico no Brasil talvez seja a utilização dos elementos as rupturas do circo-teatro e as rupturas da revista. Eu acho que muitos de vocês não me conhecem, eu faço teatro muito esporadicamente, já faz muito tempo que eu não faço. A última peça que eu montei, chamaram de revista, tá? Mas era um espetáculo sobre o bairro do Bexiga, que foi um espetáculo grande no Teatro Sérgio Cardoso, tal, e que
tinha um pouco esses elementos. Acho que tem outras pessoas. Eu vi o Fernando Neves aqui, fiquei meio mal. Falei, putz, acho que ele devia estar aqui falando. Mas, enfim, a Neide Veneziano, o Edinaldo Freire, acho que são caras que dominam muito mais esse assunto, tal, se é para a gente se prender à risca, tal, né? Mas esses espetáculos que eu fiz, através aí de muito tempo, desde os anos 60, sempre tiveram uma rapidez, eles sempre tiveram uma coisa que eu chamo de alma festeira, vamos dizer assim. Então, tem uma coisa que é para cima, que é o alegre, que é o festeiro mesmo. E todos eles, com um termo moderno, plot, né? Mas usando um pouco a linguagem da revista, são espetáculos de viradas de página. E eu acho que a revista é um pouco isso mesmo, são quadros que você vai virando as páginas tal, e tá lá. E eu tenho uma pesquisa, um trabalho que eu escrevi, que gerou um texto que chama O Ator Cômico Popular Brasileiro. É uma tese que foi do tempo que a ECA não tinha pós-graduação, então fiz na FEFELESH e procura mostrar um pouco o que é buscar o que eu chamo de um estilo brasileiro de representação teatral, apoiado nessas manifestações populares, no circo e no teatro de revista. E aí o objetivo primordial desse trabalho é a busca do ator buscar o seu palhaço, o seu clown, o seu excêntrico, e com ele pode poder representar qualquer espetáculo da dramaturgia universal. Então, enfim, é bem a ideia do Brecht do representar na terceira pessoa, quer dizer, o ator representa, ele é isso, ele faz isso, mas eu não sou assim, mas eu também faço parte dessa representação, e a mistura disso tudo que eu acho que dá o que eu chamei lá de ator cômico popular brasileiro. Tem uma atriz, eu também não vejo ela há muitos anos, que foi minha colega de França, no começo dos anos 70, Stella Miranda. Ela está no Rio hoje, é uma comediante, faz televisão, e, enfim, foi para uma carreira mais rendosa, assim. Mas a Stella, lá nos anos 70, ela fez todos esses cursos, Jacques Lecoq, Philippe Gouillet, enfim, e eu não sou ator, então eu nunca fiz, então eu ficava meio bicando ali, louco para participar, sem, às vezes conseguindo ir, ser ouvinte num papo, ir num teatro, bicar um pouco, mas, e a Stella e eu, a gente estava lá estudando junto, e ela comprou um pouco essa ideia também do ator cômico e tudo isso, e ela montou um clown dela, e isso, uma coisa que me marcou muito. Um dia ela me telefona e fala: cemitério do Père Lachaise, meia-noite no túmulo da Edith Piaf. E ela estava montada com uma personagem incrível, com uma boina de resistência francesa, com um papagaio no ombro. Incrível, incrível assim, né? E fez a personagem. É engraçado, mas ao mesmo tempo ali me deu uma coisa, puxa, que é isso, né? E hoje em dia eu acho que ela não usa mais esse personagem e tal, mas eu sempre procuro fazer nos meus trabalhos e ir atrás disso. E aí, sei lá, posso falar um pouco de como se chega a esse personagem excêntrico, a esse clown e tal. O clown é deformação profissional, eu acho. Então, se a gente pegar um sapateiro, trabalha o tempo todo com um ferro entre as pernas, com um prego na boca e com uma repetição de gesto, de tirar o prego e martelar, e se a gente fizer a exacerbação disso, a caricatura disso, eu acho que a gente chega num palhaço bem interessante.
Aí, da mesma forma, um alfaiate, uma dona de casa, um vaqueiro, enfim. E eu acho que montar esse painel com essas profissões deformadas, vamos dizer assim, a gente consegue chegar na ideia de trupe, né? Na ideia de uma trupe de atores ou de pessoas que representam e que tem os seus personagens apoiados nessas deformações profissionais e com as componentes deles também e tal. Tem um mapa. Isso para mim é o épico, eu acho. E eu acho que eu não estou traindo muito o que o nosso representante mor do épico, o Brecht, quando ele tem os personagens dele, todos têm uma excentricidade. Estou me lembrando agora também do Kragler, que é os Tambores na Noite, né? Que é o cara que chega da África. Uma das primeiras falas, assim, ele se apresenta para a ex-namorada, fala, tá aqui o fantasma e tal. E ele tá ali com um clown de fantasma mesmo. E vai desenvolvendo esse fantasmagorismo ali no gestual e tudo isso, até chegar numa fala final da peça, que é ele fala, não vou lembrar exatamente o texto, mas ele fala, tudo isso não passa de teatro barato. A gente está falando da revolta espartaquista na Alemanha nos começo do século, né, 20. E ele fala, tudo isso não passa de teatro barato. A lua vermelha é de mentira, de papel, tudo isso aqui é um tablado e tal. E lá no fundo o machado do coveiro, é a única coisa que é de verdade. Tá? E também está bem clara aí a tese toda dele do Verfremdungseffekt, né, do afastamento e tudo. E num personagem destruído, que virou um palhaço mesmo, assim, um clown mesmo. Então, eu acho que no Brasil, a gente se utilizar dos elementos do circo e do teatro de revista é muito... E das manifestações populares como um todo, quer dizer, eu acho que mamulengo, enfim, um monte de coisas que tem por aí e tal, incorporar isso nos espetáculos, eu acho que a gente consegue ter uma brasilidade, vamos dizer assim, no jeito de representar, que é atraente, que é importante e que é representativa. Também acho que, em linhas gerais, é um pouco isso. Não sei se eu fui muito claro, mas... Nem precisou da cola. Nem precisou. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui. Estava na minha cola também. Você fala pela mesa. Fala pela mesa. Eu conheci o espaço, lindo, parabéns. Vou tentar. O que eu pensei já tinha pensado no título e talvez pela conversa. Tem a ver com algumas coisas que eu tenho pensado ultimamente sobre debate em torno de épico. Eu sinto que é um debate problemático, tal como ele ocorre e tem ocorrido por vários aspectos. Um deles que eu queria comentar é porque tá na própria organização do tema aqui da nossa mesa, né? Tipo, a gente está discutindo 3, vamos dizer assim, formas históricas de teatro que têm referências localizadas historicamente, tratando elas como um gênero. E eu queria discutir só um pouquinho isso, o que significa pensar uma coisa como gênero, que eu acho que é um pensamento necessário e problemático, porque ele já induz um tipo de abordagem do pensamento. Se eu tiver abstrato demais, vocês vão me dizer. Primeiro, assim, a ideia de gênero é uma ideia que se consolida mais ou menos no momento que o Mário comentou aqui, em que a ideia de estética se organiza. Quando você tem um campo filosófico voltado para as artes. Só que a tradição de gênero é anterior. O que significa gênero? Não sei se eu sei dar uma definição ortodoxa, mas eu diria que você tem gênero em arte, no teatro, quando um conjunto de práticas
de experiências formais se organiza em torno de um campo. Ou seja, por exemplo, a tragédia grega, lá no século V a.C., tinha uma série de tragediógrafos escrevendo. 100 anos depois do auge da tragédia, Aristóteles escreve a Poética. Na Poética, ele não está fazendo exatamente teoria do gênero. Ele está fazendo uma pré-história disso, porque ele mistura crítica com reflexão sobre o belo e tenta conceituar gênero, dando, em certo momento, quase uma regra, uma norma. No conjunto de coisas que o Aristóteles faz, parte dela é normatizar, uma pequena parte lá atrás. Você tem a ideia de gênero? Quando um conjunto de experiências formais começa a se organizar dentro de um campo e as pessoas começam a normatizar sobre isso, ou seja, dar regra. É assim que você faz tragédia. Gênero vai se consolidar como ideia na história das artes na era moderna. É do Renascimento para frente que essa velha tradição do passado passa a ser organizada. Ó, aqui a gente tem um gênero chamado tragédia. Isso vai surgir, não vou ficar dando aula aqui, mas só para vocês entenderem o que vem lá, o que bate até hoje. Isso vai surgir dentro de ambientes aristocráticos. São as cortes, os bisavôs do Mário, dos Mários lá atrás, naquelas cortes italianas, os príncipes paganos para aqueles eruditos adaptarem lá Plauto, Terêncio, modernizarem ou não isso, e eles estão teorizando dentro do ambiente de corte sobre o que é gênero e dando padrões, criando as academias literárias, as turminhas, e isso vem quase como um símbolo de poder também. Ou seja, o discurso de gênero é um discurso, em primeiro lugar, que prevê um campo de formas e uma espécie de dever ser sobre a arte. A arte deve ser assim. Para fazer uma comédia, você deve fazer assim. E você estabelece parâmetros formais para isso. Bom, o mundo dos gêneros já nasce em crise, como tudo em arte, né? Porque quando as pessoas começam a teorizar, porque já está morrendo, num certo sentido, já é uma preservação em algum nível, mas de qualquer modo ele vai se organizando dentro do ambiente das cortes aristocráticas e vão surgindo várias poéticas modernas. Só que, qual o ponto que eu queria chamar a atenção? Conforme o mundo aristocrático vai organizando isso, vai surgindo a arte burguesa, conforme o desenvolvimento burguês vai acontecendo desde o século XVI. Então, enfim, a produção burguesa, ela copia a produção erudita, a produção de corte aristocrática, já nas condições dos mercados de artes que estão nascendo. Algumas, enfim, cada país teve uma história diferente quanto a isso. Mas só para vocês terem uma ideia, Shakespeare, por exemplo, tinha que prestar conta à corte aristocrática e já fazia peça para o ambiente do comércio. Então, o teatro que vai surgir a partir do século XVII, XVIII, e em XVIII ele vai estar se organizando, vai ser um teatro. Você tem duas formas de teatro hegemônico, vamos dizer assim. Uma totalmente ligada ao ambiente aristocrático das cortes. Por exemplo, na França, Corneille, Racine, produzindo, criando a tradição dos gêneros clássicos. Mas começa a surgir, em paralelo, já no XVII, XVIII, por exemplo, uma migração disso e uma contaminação disso para o ambiente comercial. Um exemplo é o Molière, que transitou entre os dois, por exemplo. Mas que está escrevendo comédia com regra de gênero clássico. E começam a surgir na era burguesa vários subgêneros, ou gêneros adaptações dos padrões dominantes de gênero. Comédia de costumes é um gênero da era burguesa, já um pouco um pé lá, um pé cá, mas assim, já tirando o sarro da burguesia. As primeiras comédias que a gente tem, por exemplo, Molière, os temas dele é tirar sarro de burguês, de um ponto de vista aristocrático, que ele está fazendo. É o burguês fidalgo, o burguês que quer ser nobre, enfim, o Tartufo. Bom, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Como o Mário disse muito bem, a ideia isso que a gente está chamando hoje aqui de teatro
popular, talvez um termo ainda um pouco vago, esses dois exemplos, circo, teatro, nascem como gêneros dentro da estrutura comercial do teatro, num tempo em que o comércio era mais inventivo, o comércio de artes era mais inventivo, livre, imaginativo. No entanto, são estruturas de trabalho que, modeladas pelo raciocínio de gênero, incorporam no debate de gênero uma novidade que a aristocracia não incorporava, que era o diálogo com o público. O que significa isso historicamente? Na ideia de gênero, tal como ela migra para a sociedade burguesa e para o comércio de artes burguês, o parâmetro gênero não é só forma de arte. Ele passa a ser um diálogo entre forma, sistema produtivo que se organiza, porque aquele teatro não era literário só, ele era de palco, e a expectativa que o público tem de continuar sendo agradado por aquele gênero. Na sociedade burguesa, a ideia de gênero se desenvolve ao longo do século XIX a partir desse tripé. Eu tenho um gênero, comédia, de costumes. Eu tenho atores que trabalham de acordo com um padrão para isso. E eles sabem que tem um padrão para isso. E eu tenho uma expectativa dada pelo público que vai atrás daquele gênero. Ou seja, existe um pressuposto de um acordo entre essas instâncias que organiza o trabalho, que inclusive, por organizar o trabalho, permite a liberdade de me adaptar ao público novo. Por isso que esses caras sabem que a plateia pede isso, ele pode ir mudando. Enfim, então existe, vamos dizer assim, uma movimentação dentro da ideia de gênero, ao mesmo tempo um conservadorismo dado pela estruturação baseada num acordo. Não sei se eu estou sendo abstrato demais, mas enfim, eu estou chamando a atenção para isso por quê? Porque, por exemplo, circo e teatro de revista já tem uma vigência posterior, mas são de momentos históricos que vêm do século XIX a rigor e entram no século XX ainda. Já quando entram no século XX, por exemplo, circo, teatro e comédia e revista, já estão em baixa no sistema das artes. Vamos dizer assim, elas já estão na escala dos gêneros de consumo burguês, considerados como gêneros decadentes, vamos dizer assim. Eles vão ser revalorizados justamente por um movimento de vanguarda que vai ter pós-naturalismo, que passa a se interessar por essas experiências porque pressente nelas, na verdade, algo crítico em relação às ideias dos gêneros dominantes nos sistemas das artes. Então vejam, quando vão surgir a arte pós-naturalista, que vai dar no modernismo, e a arte e o teatro épico faz parte desse ciclo, o que esses artistas falam? Eles falam assim, antes é melhor fazer como o circo do que fazer como o teatrão convencional. Por exemplo, melhor talvez do que o Ibsen, apesar do Ibsen ser muito moderno. Mas assim, o raciocínio vai ser, é preciso procurar nas formas de um outro tempo ou de um outro espaço padrões críticos em relação à arte burguesa. Existe uma espécie de impulso antiburguês no modernismo, o teatro épico tem a ver com isso, que faz com que os artistas passem a procurar modelos fora da vida burguesa ou nos limites da arte burguesa. Então vão procurar modelos orientais, teatro japonês, teatro de comédia dell'arte, lá no começo da era burguesa, o circo, que vive numa espécie de, nesse campo periférico do sistema de artes. Enfim, então vai ser por uma espécie de resgate contra uma certa estética, que no fundo tem a ver com um tipo de reflexão de ordem estética, que move vários artistas a revalorizarem essa produção considerada não burguesa, num momento de crise da ordem burguesa. Eu estou falando isso aqui porque eu sinto que quando você vai pensar no teatro épico, você tem que pensar como um teatro da crise do gênero, antigênero. Ao mesmo tempo, ele nasce embebido de uma teorização
a ideia de teatro épico, no caso alemão, não foi inventada pelo Brecht. Ela entrou em pauta através de várias pessoas, mas sobretudo pelo Piscator, que era um diretor com quem o Brecht trabalhou. E teatro épico, a rigor, quer dizer teatro narrativo. Nesse sentido, todo teatro é narrativo, fora aqueles 15 anos de tentativa de drama fechado que se mostram. Mas o que acontece? Para esses artistas, fazer um teatro narrativo significa lançar mão de recursos muito variados que não chegam a se organizar como um campo. Estou querendo dizer o seguinte, assim, se você vai se aproximar de teatro épico procurando um conjunto de ferramentas, de padrões formais narrativos, você quebra a cara. Vocês estão me entendendo, assim. Por exemplo, muita gente se aproxima do teatro épico, assim como se aproxima de outras formas, com o raciocínio do gênero, ou seja, procurando constantes estilísticas, constantes estruturais. Então, por exemplo, a pessoa chega e vai dizer assim, teatro épico usa a quebra do fluxo dramático. Teatro épico lança a mão da canção. Teatro épico usa coro. Teatro épico usa personagem com subjetividade esfriada. Usa cartaz. Teatro épico usa título. Teatro épico... Fim da história. Conta o fim da história antes da história. Ou então conta o fim da história. Teatro épico usa a parte. Senhoras e senhores, vejam, aqui ao meu lado, ele não sabe como está sendo explorado. Pelo amor de Deus, teatro épico pode não usar absolutamente nada disso e ser teatro épico radical. Aliás, algumas das melhores peças do Brecht não tem nenhuma dessas coisas que eu disse. Inclusive, você pode manter um fluxo dramático constante e você criar um movimento narrativo dialético no espectador. Eu posso dar exemplos disso. Então, eu estou chamando a atenção isso porque, no fim da vida, o próprio Brecht achava que a abordagem inicial deles, teórica, enfatizando as conquistas formais, foi equivocada. Falava assim, a gente punha muita ênfase nas conquistas formais porque a gente estava deslumbrado por usar o cartaz, por usar a quebra. Só que não se trata disso. O critério não é estético. O critério é a capacidade de mobilizar a luta na plateia, capacidade de mobilizar a quebra do acordo entre palco e plateia, capaz de rachar, é a capacidade, o critério do épico é a capacidade de mobilizar posições contraditórias no público. Numa sociedade dividida em classe, eu não posso unificar a plateia emocionalmente. O critério é a capacidade de historicizar a imagem, daquela imagem sem problema. Ou seja, são critérios mais de ordem sociopolítica, socioestética, propriamente do que formais, os critérios. É um olhar histórico que a cena vai gerar, um movimento de desestabilização da própria imagem. Enfim, depois eu posso explicar de um modo mais preciso. Mas eu falo isso em várias ocasiões porque, assim, lendo atentamente a obra talvez do grande teórico do teatro épico, que é o Brecht, se encontra passagens como a seguinte, no Diário de Trabalho. Em 1942, ele estava nos Estados Unidos e fala assim, eu acho que a gente errou muito ao usar uma abordagem puramente formal para nos aproximarmos disso. Por quê? Hoje em dia, a propaganda da Coca-Cola usa coros épicos para vender seus produtos. Então não é usar o coro épico que garante nada. Enfim, o que eu sinto que a atitude épica ligada a esse campo modernista de crise da ordem é também não uma supressão da ideia de gênero, mas uma mobilização dela em outro tipo, em sentido não normativo, em sentido de não reprodução de padrão de estrutura, em sentido de mobilização livre a partir disso, mas isso exige consciência histórica do que eu estou fazendo. Toda forma do passado contém ideologia. Toda estrutura que eu reproduzo traz em si uma visão de mundo, e às vezes a gente toma susto quando essa visão de mundo aparece naquela estrutura.
Então é muito importante pensar isso também, que as formas contêm visão de mundo. Acho que tá bom por hora. Sérgio, você deixa eu fazer uma observação, eu concordo plenamente aí, mas acho que houve um ganho de procedimento que naquele momento só os espetáculos populares não tinham consciência que tinham, que é a montagem. Que eles foram, o Eisenstein fez a teoria da montagem em cima do quê? Em cima do teatro de variedades e em cima do circo. Porque a estrutura que eles conheciam é a estrutura narrativa linear. É uma história que tem começo, meio e fim. Onde que eles foram encontrar um procedimento de construir uma narrativa quebrada, partilhada? Onde? Nesses espetáculos. Acho que esse foi um ganho de procedimento que veio ao encontro dos objetivos. Exatamente. Né? Não, você vê que nos anos 20, quando você tinha montagem, por exemplo, mas eles chamavam montagem de atrações. Exatamente como uma atração de circo. E a técnica da montagem foi um cavalo de batalha teórico no século XX. Assim, por exemplo, quando o Lukács vai bater nos expressionistas e na vanguarda, ele vai bater no princípio da montagem. Porque ele sente que é um princípio que vai contra uma espécie de unidade clássica que a grande obra de esquerda deveria ter. E ali foi libertador mesmo. O que eu vejo é que eu estou falando para os dias de hoje. O que eu vejo é que a reprodução simples e a confiança de que um princípio como montagem já não garante totalização nenhuma. Né? Você simplesmente pode reproduzir estruturas que podem ter um frescor, mas praticamente todas cooptadas. Não quer dizer que a gente não tenha um gosto formal, mas eu sinto que o que alimenta essas coisas é sempre a ênfase na matéria. Né? Diante da Revolução Soviética acontecendo, você usar o princípio da montagem é uma coisa. Né? Nos dias de hoje... Mas esses recursos eles podem ter ou não. Eles podem funcionar em algum momento para estar a serviço. Exatamente. Não, o que eu estou querendo dizer só é que a ideia de épico pode ser uma cilada. Entendeu? Você confiar que basta usar recursos formais do teatro épico para que eu estou fazendo uma arte não dramática. Não quer dizer. Entendeu? E você pode construir uma cena de ordem dramática, aparentemente, e ela ter potencial dialético, de instaurar contradições. Não tem princípios estáveis nisso. Se tivesse, eu estaria no mundo do acordo, do gênero. Algumas perguntas aqui sobre a partir dessas falas. Vou pela ordem aqui. Mário Bolognese. Que curiosíssimo, não sei se o desafio é grande pelo tempo que a gente tem, mas fiquei curioso de alguma forma para te ouvir um pouco mais sobre essa questão do popular. Acho que você fez uma separação aí muito interessante dessa inserção do circo teatro e da revista no contexto do comércio da arte e tal. E separou de alguma maneira desse conceito de popular que e aí, a priori, eu concordo contigo, por isso tenho curiosidade de ouvir. Talvez a gente precisasse pensar um pouco mais sobre o que é esse popular, né? E eu tenho a impressão, de um monte de gente que está aqui, tanto a revista quanto os fofos, eu estou, por coincidência, uma coisa que não tem o menor sentido, eu estou trabalhando com os dois grupos nesse momento, fazendo coisas muito semelhantes em termos de atuação como dramaturgo. Essa pergunta volta muitas vezes, né? Então eu tenho curiosidade de ouvir um pouco a respeito disso, né? Do teu entendimento do que seria o popular, já delimitada essa separação aí do circo teatro da revista como formas, como gêneros que estão no comércio da arte. Qual a necessidade que nós temos de chamar alguma coisa para nós de popular? Para diferenciar de alguma outra coisa, do erudito, do não popular. Há um desejo aí de não sermos eruditos, ou seja, de não praticarmos um teatro voltado para uma classe
social para um segmento social bastante específico. Nós conseguimos superar esse dilema, mesmo chamando de popular. Eu, particularmente, acho que o termo popular mais atrapalha do que ajuda. Primeiro, pela indecisão dele. Indecisão teórico-conceitual, pelas razões que eu disse. Hoje, a antropologia trabalha com o conceito de cultura popular tradicional, cultura popular urbana. O que eles querem dizer com isso? Cultura popular tradicional. Cavalo marinho, bumba meu boi, folia de reis, mamurengo, etc. Cultura popular urbana. Essas linguagens traduzidas no modelo espetáculo. Você sabe muito bem, no espetáculo, no evento chamado mamurengo, ele pode durar 2 horas, como pode durar 24. No ambiente dele. Quando ele vem para cá, quando ele vem com um palco, ele é reduzido a 1h30, 2 horas. Sempre. Ou seja, há sempre uma apropriação do elemento, porém uma tradução desse elemento sobre os princípios, os moldes de uma arte não popular. Eu acho que esse adjetivo só atrapalha. Só atrapalha porque ele não consegue se efetivar na sua totalidade. Isso tem relação com o meio de produção? Então, Total? é fundamentalmente isso, uma relação com o meio de produção. Total relação com isso. Porque na cultura lá do cavalo marinho, os meios de produção são dominados por eles. São aprendidos, repassados e dominados. Ou seja, não precisa de tantas instâncias como temos no teatro para que o evento aconteça, para que aquele fenômeno aconteça. Né? A produção do cenário, do figurino é feita por eles. Os adereços é feito por eles. Tem lantejoula? Tem, vão pôr. Não tem, vão cortar pedaço de garrafa de PET e vão pôr. Não há mediação comercial, por exemplo. Não há essa mediação do comércio. Não há mediação do produtor. Não há mediação do marketing, da propaganda, etc. Ou seja, é toda uma outra coisa, do ponto de vista do fenômeno. Tá? Hoje em dia já há, né? Hoje em dia já há. Aí que está. Lugares, quais são os exemplos claros que nós temos dessa migração? Carnaval, o Boi de Parintins e os balés folclóricos da vida, que transformam tudo aquilo lá. Paixão de Cristo com os atores globais. A Paixão de Cristo com os atores globais, e assim vai. Né? Então eu tenho muitas dúvidas mesmo se na situação nossa é o mais adequado dizer popular, em busca do teatro popular. Esse era o lema do teatro dos anos 60, 70, né? Em busca do teatro popular. Não é em busca do teatro popular, é em busca do povo para ver o meu teatro. Não é? É atrás do povo para ver o meu teatro. Só que tem que ver do jeito que eu quero fazer, não do jeito que ele quer. Agora, você ao mesmo tempo, na sua brilhante exposição de início, falou um pouco do... O cara que faz o teatro, ele percebe, acho que tem uma percepção quase que epidérmica, vamos dizer assim, se ele está sendo popular ou não. O que faz ele mudar, falar, vamos tirar de cartaz isso aqui, vamos voltar para aquela, porque aquilo funciona. O funcionar talvez seja o que a gente chama de popular. E a reação do espectador mesmo, eu acho que é a reação de bateu, né, no espectador e a cena aconteceu, tal, ela... É o fator comunicação e eficácia dessa comunicação. Isso é um elemento que é essencial. E de fato, você vai olhar essa peça da comédia do circo teatro, o enredo não tem a menor graça. Tem, Fernando? Não tem, você não vai lá, o povo não vai lá para ver enredo. As historinhas, os modelos se repetem, são papéis fixos, tem lá um que está responsável por ser mais ou menos o vilão, às vezes como segundo cômico ou não, tem um que é responsável para ser, tem a caricata, tem o cômico principal, que no caso geralmente é o palhaço, é aquele esquemão montado lá, mas ninguém vai ver a história sem graça, igual esquete de palhaço. Se você for ler aquelas coisas que eu escrevi no livro lá que eu recolhi, não tem graça nenhuma aquilo. O que você acha que não tem interesse? A interpretação. O desempenho, a performance. O desempenho, a performance, o trabalho do ator. Posso dar um exemplo que a gente tem esse foguinho batido dos meninos?
Unicamp, daí o Tubinho falou, a gente vai levar, como eles falam, levar de mãe. Eu falei, nossa, lá que mais mãe, que coisa. Porque lá no circo da minha família era honrar a mãe, porque circo é arranjo também. Então, se esse vilão aqui do Conraraço não é tão bom, eu vou pegar um outro vilão para botar que vai fazer mais efeito aqui. Isso é feito assim do dia para a noite. Daí o Tubinho falou, eu vou entrar de palhaço. Eu falei, não, mas é drama, você vai entrar de palhaço? Ele falou, porque o povo não quer mais dramalhão. E a gente não tem, porque acabou o repertório, a gente não tem mais o que levar aqui, eu vou ter que entrar de palhaço. Eu fiquei meio puto, porque... Então eu sou de circo, porque eu tenho lá na minha cabeça, o Tio Aristides fazendo personagem, minha tia Tusa, sofrendo, a mãe que é posta no asilo. E daí a Kátia do meu lado, ela falava, Fê, é bom, é que você não está querendo ver, mas é bom o que ele está fazendo. Ele está fazendo comédia e está fazendo dramalhão juntos. Ele deixa contar instaurar uma certa emoção, e ele entra com o palhaço, detona tudo isso, que a reprise é isso. Eles fazem a peça, depois eles fazem a entrada, detonando, ou seja, transgredindo, parodiando a peça. E ele fazia isso no mesmo espetáculo à noite, porque ele falou, se eu não entrar de palhaço, e se eu falar que é Lágrimas de Mãe de drama, não vê ninguém. Então eu apresento, porque eu não tenho outra peça, eu vou apresentar o melodrama, que nem é melodrama, é dramalhão, porque melodrama está no outro nível. E fazia a entrada de palhaço, eu não entrava de palhaço. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Entendeu? Ele apresentou 2 espetáculos em um. Para o público lotar, porque se fala que é melodrama, ninguém quer ir. É isso que vocês estão falando. Entendeu? Se muda na hora, no dia, porque a praça vai até dezembro, já faz tempo que não tem mais o que levar, assim, acabou o repertório. Mas é lotado, e o povo quer, e quer ver ele de palhaço. Entendeu? A gente vai fazer a Paixão de Cristo quarta-feira, no pessoal da Kombi, em Araras, academia de palhaços, e depois ele vai fazer uma entrada de palhaço. Tem um ator da Maria Thaís que é de Araras e falou que tem um acontecimento na cidade, mas não por causa do Tubinho. Entendeu? E a gente está falando, o Tubinho vem, a gente vai apresentar a Paixão de Cristo, mas o Tubinho vem. Entendeu? Para apresentar a entrada dele. A gente vai apresentar o Cristo e a entrada dele, depois do Cristo. Eu tenho... Você quer falar? Não, é que não tem a ver com o assunto que eu lembrei, mas... Nessa relação entre o popular e o popular, né? Seja lá o que isso signifique. Você vê que isso, para boa parte da... Por exemplo, o Brecht era um escritor de peças especialmente interessado em comédia popular. Enfim, foi cria assim, do Cal Valentim, que fazia cabaré, mas inspirado nisso. Copiava estruturas do Chaplin. Se vocês procurarem estruturas de filmes do Chaplin nas peças do Brecht, você acha muitas. Tipo, Círculo Diz parodia o Garoto, enfim, o Sr. Pontilla parodia o Luz da Cidade, aquela coisa do bêbado que vai, enfim. Mas parte do interesse dele por isso era um pouco por sentir que nessa tradição, vamos dizer assim, não burguesa, central de artes, tinha uma vitalidade, um respiro, uma capacidade de adaptação ao vivo radical que podia ser utilizada. E para ele o Chaplin era uma referência fundamental. Por quê? Porque o Chaplin se utilizava de entradas tradicionais de circo. Se você olhar, você vê várias clássicas copiadas e tal. Ao mesmo tempo, punha isso numa dramaturgia em que uma figura era um pária da vida social. Ele não era um típico representante da luta de classe. Alguém que está fora da luta de classe, está na margem, ele é um mendigo, passa o protesto político e ele nem sabe que faz parte do protesto político. Ao mesmo tempo, o fato de ele é um mendigo que se quer aristocrata, ele quer ser um nobre, ele quer ser outra coisa. Então ele está vamos dizer assim, nessa zona limite em que o processo social se estrutura na forma e ele é ameaçado, o corpo dele nos números de palhaço não é por fins virtuosísticos, apesar de ter isso o tempo todo, mas é alguém o tempo todo pressionado por um mundo de coisas que parece vivo. Então é um mundo a porta que bate e volta, o
balde que gruda no pé, o aquário que prende na cabeça, os objetos meio parecem fetichizados assim e prendem o corpo o tempo todo. Então ele dá um jeito de, usando as coisas mais tradicionais, inverter e modificar o sentido delas e pôr pressão social de todo tipo, no nível do fetiche, no nível da luta de classe, que não está em cena, mas está indicada pela situação dele, por ele não se reconhecer. Isso para o Brecht era escola, tipo, era modelo de referência Essa estética. forma um pouco que eu chamei de excentricidade, do jeito de representar, que cria sei lá, que eu chamei de clown, né? O jeito, toda essa movimentação excêntrica e tal, propõe um jeito de representar que colabora para você passar ideologicamente uns recados, né, eu acho. Queria te perguntar, Mário, tem a ver um pouco com isso, tem a ver, muito a ver com a tua fala e um pouco com as provocações do Bolognese, que e acho que é uma grande curiosidade aqui da companhia da revista, na busca por entender essa questão da comunicação. Ela está essencialmente no desempenho de quem está em cena, é isso? Mais do que na estrutura textual? Eu acho que está no entendimento no entendimento profundo do texto que está sendo representado. Né? E esse entendimento propõe um estilo de representar que é isso mesmo. Eu acho que é a performance do ator mesmo. Eu acho que é o que comunica, na minha opinião. Sei lá, aí pensando na revista, ou mesmo no circo, esses rompimentos com a plateia, o número de plateia da vedete, com o espectador, apoiado muito no improviso, a dupla cômica, tem muito na revista também, que tem uma coisa bastante crítica e tal, mas que leva ao riso e tal, ela é apoiada sobretudo na performance mesmo dos atores. Mas eu acho que essa coisa do entendimento do que está sendo dito ou falado, eu acho que é fundamental. Apesar de existirem atores extremamente intuitivos, que não gostam de estudar o texto e tudo isso, mas eu acho que o caminho é um pouco esse. Né? Eu lembrei, acho que é uma coisa muito engraçada, eu nem sei se isso é verdade ou não, mas eu estou escrevendo ficção, uma outra coisa, livro e tal, são contos sobre teatro, cinema e televisão. Causos, emoções, brincadeiras. Eu tive notícia, não sei se no Brasil ou em alguma cidade grande do Brasil, a primeira encenação de uma peça do Brecht. Teria sido Terror e Misérias do Terceiro Reich. Não sei se foi essa peça que foi o primeiro Brecht encenado no Brasil. Bom, a notícia que vem é, se era uma atriz, eles citam lá a atriz, eu não vou dizer quem é, porque é um pouco pesado. Ela gostava de beber, bebia muito e tal. E preocupada, Brecht, primeiro Brecht no Brasil, ou sei lá, ou em Porto Alegre, Curitiba, não sei. E ela bebeu o ensaio todo, o tempo de ensaio, no dia da estreia, ela bebeu 2 vezes, e a grande momento para a inteligência da época, fim dos anos 50, eu acho, era um momento que ela rompia a ação, ia para a plateia, dava 3 passos, ia para a plateia e falava, maldita seja a guerra. Tal. Voltava, era interpelada por um nazista, tal. Ela ia, falava isso e voltava para a ação. E a bebida traiu ela deu 4 passos e caiu no fosso da orquestra, em cima da bateria, e fez um escândalo, silêncio no teatro, ela levanta, ai, maldita seja a guerra, doída, e tal, silêncio na plateia, enorme, os olhos se cruzando, é esse o Verfremdungseffekt? Aplaudiram e o Brecht começou no Brasil. Não sei se é verdade ou não, mas é uma bela história, eu acho que é bem possível. Né? O Mário falou desse trabalho dele, depois, Mário, você podia dar indicação para a gente dar uma fuçada nele, né? Qual? O seu trabalho lá sobre o ator cômico, na Sim, sim. Tem um texto do Sofredini, que se chama
de um trabalhador sobre o seu trabalho, que ele faz em cima do... No Teatro Mambembe, eles foram pesquisar muito o circo-teatro do Chico Biruta, o circo-teatro Bandeirantes. E da Dirce também. E da Dirce também, né? E o Sofredini fez um pouco uma sistematização dos recursos de atuação para essa interpretação. Tem esse e tem também a tese de livre docência do Rubinho, lá da Unicamp. Rubens Brito. Né? Do Rubinho, que trabalhou isso aí, acho que é um material que vocês poderiam estar dando uma vasculhada. O texto do Sofredini é um primor, é um tratado da interpretação do ator cômico. Eu tive também a sorte, muitos anos atrás, de trabalhar num documentário, você deve conhecer, né? Sobre circo. Era um Globo Repórter, feito pelo Plácido de Campos. O diretor já morreu, tá? E foi um trabalho muito, a gente ficou meses trabalhando, filmando. E nesse lá, o Fernando talvez conheça Dona Lourdes Leal. Existe essa uma atriz. Sim, você está dizendo que era viva? Não, existiu, né, essa pessoa. A gente entrevistou ela, tá? Ela deu uma definição do que é o circo-teatro e por que ele é tão dialético, tão consequente, vamos dizer assim, para o espectador, falando um pouco da transformação do ator que faz o galã lá no segundo ato do espetáculo e que antes fez um espetáculo de palhaço de variedades. E que fala, pô, não dá tempo, no circo não dá tempo de tirar a maquiagem. Então fica resquício do palhaço, da variedade, com o cara que faz uma peruquinha e tal, e faz o drama, e é isso que dá esse afastamento mesmo, né? Esse sabor, vamos dizer assim. E a gente, me lembro de ter filmado isso com ela, o Circo Bandeirante, acho que era Bandeirante, não sei, tem muito vago para mim. E uma outra coisa que a gente filmou, que é uma coisa que me arrepia até hoje, que é a família do Torresmo, família Queirolo. Que é da Bibi Ferreira. Hã? Que é da Bibi Ferreira. Eles reencenaram para essa filmagem uma coisa chamada Murga Gaditana. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um espetáculo de palhaços com instrumentos musicais e corneta que explode, todo esse tipo de coisa. Gaditano vem da cidade de Cádiz, na Espanha, que deve ser a origem. E a murga é um pouco esse cortejo, vamos dizer, que eles tentam passar pela cidade e não conseguem, porque a comédia não permite. É maravilhoso. Esse documentário eu não sei onde anda. Ele foi exibido lá nesse programa Globo Repórter e eu nunca mais tive notícia e acho que sempre que eu te encontro eu pergunto disso. Na esperança de que você fale, pô, eu tenho uma cópia. Então, vamos ver. Mas é muito, assim, eu trabalhava na equipe como técnico, nem estava ligado, mas consegui entender um pouco, assim, por que o circo-teatro tem essa comunicação com o espectador tão fácil, né? Através desses dois. E era bacana, o Torresmo para mim era uma coisa que eu via na televisão, Fusarca e Torresmo, um cirquinho mal feito na televisão, de repente o cara tem uma história, né? Desculpa, eu fugi, né? Deixa eu rolar. Sérgio, voltar para o Eco, tem uma pergunta dos três depois, mas essa, para mim, é meio incontornável. Na tua fala sobre essa questão acho que você falou particularmente do teatro épico como um gênero problematizando de maneira importante essa leitura. Isso é essa leitura do épico como um gênero, então, como uma forma fechada e tal, ela é a pergunta é um pouco politicamente incorreta, ela é dominante na produção de teatro ligado à Brecht no Brasil? Como você percebe isso? Ela é
tenho um pouco essa impressão de que essa leitura talvez mais normativa de Brecht ainda é muito forte na nossa cena. Se você percebe isso. Sei, eu acho que... Sabe que quando Brecht... Acho que o Brecht já tinha morrido, eu não lembro que ano foi isso. Tem um dramaturgo chamado Max Frisch. Ele falou assim, Brecht atingiu a ineficácia essencial de um clássico. Não é verdade, não era verdade, mas a frase é boa. Porque ela mostra, às vezes, que quando a pessoa entra num estatuto, assim, quando você trata como um gênero, como uma coisa, ela fica ineficaz. Ela para de ser algo que move e passa a ser cultuado e reproduzido. O problema é a ideia da reprodução, a reprodução canônica. E aí tem muitas ondas de Brecht, né? Assim, nos anos 60, na França, teve um brechtismo muito forte, por exemplo, inspirado por um movimento brechtiano muito bom. A melhor crítica francesa, talvez a melhor crítica europeia, foi de base ligada ao Brecht, Bernardot, Barthes. Você teve grandes ensinadores, mas também teve muita reprodução de um tipo de... que nem é do Brecht também. Às vezes é um pouco... Esse brechtismo aparece às vezes mais em gente que pega a lírica do Brecht, faz aquela chamada estética saco para frente, coisa assim, de querer comover pela palavra de ordem, que nem tem no Brecht, porque o Brecht é todo dialético, é todo negativo, ele é muito... Tem muitos Brecht dentro do Brecht. Isso que é... Quando você estuda a obra, você vê assim, como é que você compara uma peça como Terror e Miséria com uma peça como... Ainda essa você pode pôr dentro do mesmo campo, assim, mas como A Padaria, o Santa Joana dos Matadouros, que é quase no mesmo ano. É tipo... São muito diferentes, tem muitas estratégias contraditórias ali. Por isso que é um autor tão sofisticado. É que as pessoas... É que aí não é o problema do Brecht. Qualquer grande autor é reproduzido numa vulgata, assim, de quem não conhece direito e cria uma fórmula fácil sem trabalho. Isso acontece, porque a pessoa já quer o efeito brechtiano, sei lá o que ela imagina que é. O Stanislavski é a mesma coisa, as pessoas adoram falar mal ou dizer que é uma coisa sem conhecer direito e sem aprender com um grande autor, né? Eu sinto que não é um problema brasileiro específico, mas ao mesmo tempo eu acho, como eu gosto de teatro politizado, eu acho que especialmente as pessoas de teatro que têm interesse em teatro politizado, têm interesse em impor seu ponto de vista, tem que ser especialmente atentas para fazer uma coisa viva, sofisticada, sem facilitar, sem... Eu odeio um teatro que, em nome da política, ou do Brecht, sei lá do que for, supõe que o palco é melhor que a plateia. E que o palco tem a verdade e a plateia para ser... Seja um teatro libertário ou sexual, isso acontece também. Vocês são os burgueses caretas e o palco é livre, orgiástico. Isso é mentira. É uma relação autoritária em que você está supondo que aqui é livre e ali não, e a minha tarefa messiânica de libertar você entendeu? Então mas isso tem a ver com falta de trabalho ou com prepotência, um pouco, eu acho. E quando você vê um autor interessante, rico, e aí são muitos autores desse tipo, não é o Brecht só. Você pega, e mesmo grandes autores ditos populares têm isso. É isso que é interessante. Quando você vê uma grande... Eu gosto particularmente... Eu tenho estudado um pouco isso. Aí o que o Mário chamou aqui de cultura popular tradicional. Visitei uns caras de Reisado, estou entrevistando, assim... Porque eu acho que o canto que eles fazem, falando dos reis magos, religioso, tem sofisticação literária num nível que eu queria aprender a copiar. Cantos que mudam de ponto de vista na mesma frase, que põem questões sociais, né? Enfim, além do canto em falsete, né? Canto. Ó, eu vou dar um exemplo, eu tenho citado esse exemplo ultimamente, se alguém já me ouviu citar, mas ó, eu fui lá, o cara me cantou uma estrutura bem simples, assim, né? Que é a abertura de Reisado. É assim, ó. É que eu sou desafinado, desculpa. Mas assim, eu cheguei em vossa casa, menino vá ver quem é.
É os três reis do Oriente que a tua esmola quer. E abre a porta, meu amo, que tem que abrir, que a noite é tão bela e nós queremos ir, e nós mora longe, queremos dormir. Aí eu gravei isso e fiquei ouvindo. E eu cheguei em vossa casa, os reis magos. Menino, vá ver quem é o patrão, o dono da casa. É os três reis do Oriente, o menino, que a sua esmola quer. E abre a porta, meu amo, que tem que abrir, que a noite é tão bela, nós queremos ir, e nós mora longe, queremos dormir, os reis magos. Ele gira 3 vezes o ponto de vista, na voz da mesma canção, e você cria um quadro interno, literário. Isso pra mim é sofisticadíssimo isso, que eu aprendi de um sujeito analfabeto no interior do Ceará. Entendeu? Então eu sinto que tem estruturas de aprendizado coletivo, de memória coletiva, nesse tipo de coisa que a gente precisaria ralar muito para escrever. O dramaturgo sabe disso. Incrível. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu estou preocupado com eu vou abrir mão da minha questão para os 3 e vou abrir para perguntas da plateia, dado o avançado da hora. No mínimo uma, no máximo 1h30. Temos perguntas? Tem um aqui, tem um... Tá, vamos lá. Isso. Você falou que você é dramaturgo, né? Não, é diretor. Que Eu sou atuou diretor. na década de 60, 70. Comecei em 70. E antes eu fui assistente de direção, vários. Do Boal e do Fernando Peixoto, principalmente. Tá. Tem alguns autores como o veneziano, que fala que o Dizzy deu continuidade à revista, se aproximou mais do teatro musical. E aí, como eles são exatamente desse período de 72, eu queria que você falasse um pouco, porque eu venho lendo e assistindo algumas coisas e acho que eles seguem uma estrutura mínima da revista. Eu queria saber o que Posso te você falar acha. como espectador, né? Eu disse no começo que eu não era de revista. Sim. Eu assisti muitos espetáculos, mas eu acho que é um pouco isso, assim, buscando uma vertente, essa do canto e da dança. Eu acho que eles foram para esse espetáculo de viradas de página também. Talvez aí, revista, né? Mas eu não vou saber te falar com detalhes assim, o que eles fizeram ou como, mas fizeram bastante, né? Na época era uma coisa de sucesso, assim, né? Bastante representativo. Desculpa. Não, é só Acho que... Lina. Eu queria perguntar uma coisa para o Sérgio, que você falou de 2 preocupações que eu acho que a gente tem na Companhia da Revista nesse processo. Uma é essa ineficácia do clássico, então a gente pegou o inimigo do povo. Como é que a gente monta o inimigo do povo sem ficar ineficaz? E isso do épico não ser tanto uma forma fixa, mas ser pelo assunto, né? Por que a gente está discutindo. E vocês também, se tiverem ideia, claro, mas queria perguntar um pouco se você vê coisas na peça O Inimigo do Povo que são importantes de discutir hoje. Eu sei que não é exatamente o tema da mesa, mas acho que tem a ver com o raciocínio. Estou com a peça na cabeça, assim... Lembro vagamente da linha, assim, né? É uma peça... Eu sinto que o difícil do Ibsen é porque ele é muito bom, né? E ele é muito estruturado e muito fechado em si. E é difícil abrir aquele universo, porque ele cria um relógio, uma maquininha quase fechada. E dominava muito bem as articulações dramáticas. Então, eu sempre, quando eu li as peças, ele é um autor muito forte. Então, ele é muito difícil de ser trabalhado como material, eu sinto, né? Porque ele impõe a sua força. Você vai ter que quase recriar, se você for trabalhar com material. Aí é quase uma peça uma peça comentário. É quase como se você precisasse criar outras camadas sobre a peça, porque ela exige ela tem sua força interna ali. Tem uma questão que eu acho que
o Ibsen, por ser um mestre do drama em crise, ele chega na crise do drama, mas ele cria indivíduos muito fortes que podem dar a sensação de que aquele processo não é maior, apesar de estar óbvio que são processos muito maiores, mas como se o indivíduo fosse a grande força desencadeadora. Eu não lembro isso na estrutura da peça, porque você tem que ver isso estruturalmente. Vou dar um exemplo de outra peça que eu conheço melhor, Casa de Bonecas. Casa de Bonecas é uma peça que, se você olhar os temas da peça, é uma peça sobre uma mulher desumanizada, a ponto de ser uma boneca. A metáfora, tudo é atravessado por dinheiro, todas as pressões que ela sofre são daquela família arrebentada. Ou seja, ele está tentando pôr na forma pressões que são de ordem abstrata e que são do mundo do capital, do mascaramento social, etc. Mas a estrutura dele é movida pela decisão da Nora de romper, pelo ato individual. O que deixa a estrutura um pouco contraditória, porque são as motivações individuais que acabam organizando esse material maior. Então o Ibsen ele está ali numa, não sei se está dando para entender isso, assim, é como se a peça estivesse dizendo ao mesmo tempo, tem coisas que uma mulher não poderia resolver, mas ela diz também, mas ela rompe. E aí ela fica um pouco heroificada, o que trai um pouco o próprio projeto abstrato e nega ele em algum nível. Tanto que ele, no caso de Boneca, sua para provar a decisão. Ao mesmo tempo, a força do tema historicamente era tão grande que o Casa de Bonecas se tornou o maior sucesso de escândalo no fim do século XIX, porque simplesmente pelo fato da mulher abandonar a família. Foi uma peça feminista e libertária, tematicamente também. Então, eu sei que você tem que olhar as contradições desse material. Ele está organizado muito em torno da figura do Stockmann, o peso desse individualismo excessivo em relação às coisas, que determinantes outras têm para isso se ampliar. Eu sinto que aí você precisa sondar a forma e descobrir como aumentar o campo, porque senão esse heroísmo pode sair contra o que a própria encenação está querendo discutir. Então eu sinto que tem que ter um olhar aí muito para o que a estrutura está falando. Também a estrutura do drama individualizante, indivíduo versus sociedade, ou indivíduo versus conjunto. Qual o peso disso na conversa? Mas eu teria que ler a peça para dar algum palpite melhor. Acho um pouco para vocês três, assim, um pouco para cada um. Eu vi muito na conversa a parte mais teórica, a opção que você tem sobre o circo-teatro, sobre o teatro épico, as suas vertentes. Mas e o ator? Eu acho qual é a real necessidade do ator no papel em que ele está em cena ali? Eu acho que muitas discussões vêm num pós, né? Numa opção que você tem, então eu tenho essa opção de pensar assim, de construir dessa forma, ou dessa estética, ou quebrando uma forma, quebrando uma estética, mas no momento que ele está ali em cena, qual que é a base? Qual que é a real necessidade para ele atingir? Seja algo que se torne popular ou qualquer caminho. O que vocês poderiam dizer que olha, a necessidade base para o ator é essa? Por um caminho ou outro. Do ponto de vista de processo, Do ponto de vista, aí a gente pode entrar um pouco no épico. O que seria a base para ele naquele exato momento, onde ele está em cena, para ter uma opção de instrumento dessa estética. Assim, me vem muito na cabeça uma analogia com o jogo de futebol. Sempre que eu gosto muito de futebol, talvez seja por isso. Assim, como o futebol tem um jeito de jogar e tem um técnico que define lá um esquema de como vai ser jogado o jogo. O ator tem isso como parâmetros para ele poder trabalhar ali, né, dentro do espetáculo. Acho que para isso que existe o diretor de teatro, né, imprimir um pouco o jeito de como a montagem vai ser feita e tudo isso. Mas
Então, acho que isso dá um caminho, né? Sugere um caminho para o ator. E aí eu acho que o ator tem que ir lá atrás disso, estudar e buscando isso um pouco, assim. O diretor também é um pouco espectador privilegiado, vamos dizer assim, porque ele pode, pô, não entendi, faz de novo, não está legal. Ele vai um pouco balizando ali, né? Coisa que o espectador não pode fazer. O espectador não pode levantar e ir embora. E o diretor não pode fazer isso. Mas... Então, acho que é um pouco essa troca aí de... O espetáculo tem essa cara, vamos trabalhar a interpretação dentro dessa cara. Estou falando bem raso assim, mas eu acho que é um pouco isso. Então. E eu acho que também tem uma coisa bacana que tem atores, nem todos os atores são iguais, né? Os atores atingem os seus ápices na representação de várias maneiras. Tal. Agora, eu acho que assim, a maneira justa é sempre estudar. Eu acho que eu acho que também o que está escrito ali, eu acho que é um elemento para ele poder até questionar o diretor